Que fim você vai dar à sua história? Hoje pode ser um novo começo.
incurado, totalmente incurado naquela época. Começava com uma pequena mancha, às vezes na mão, às vezes no braço. Aquela mancha ia se espalhando, se multiplicando. O cabelo começava a cair, apareciam algumas manchas vermelhas, à altura do couro cabeludo. Mas pior do que isso, à medida que o tempo ia passando, as feridas iam se abrindo e elas começavam a cheirar mal. Nessa altura, ele tinha que ir até o templo e mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote o declarava impuro. Dali para frente, quando ele andava pela rua e chegando perto de alguém, ele tinha que gritar: impuro, impuro. Mas era pior do que isso. Chegava o dia que ele tinha que sair de perto da família. Ninguém podia tocar, ninguém podia chegar perto. Não somente por causa do odor, mas porque aquela doença causava separação. Chegava um dia que ele tinha que rasgar suas vestes, colocar um capuz e ele mesmo fazer o seu próprio funeral, simbolicamente. Porque no dia que ele saía da família, era como se ele nunca mais fosse voltar. Era a morte dele. Uma doença igual. Mas um dia, aquele homem soube que Jesus ia passar perto de onde ele estava. Ele sabia que se ele chegasse perto de alguém, as pessoas poderiam apedrejá-lo, porque ele era impuro, ele tinha que gritar impuro, impuro. Mas quando ele soube que Jesus ia passar na cidade onde ele estava, ele finalmente levantou-se, correu para Jesus e disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Foi interessante, porque ele foi para Jesus do jeito que ele estava. Ele não pensou que ele estava mal cheiroso, ele não pensou que ele tinha uma doença exatamente que era horripilante, ele não pensou que poderia ser apedrejado, mas ele havia ouvido que Jesus tinha o poder de tocar. E a história aqui, a Bíblia diz que ele disse para Jesus assim: se quiseres, pode purificar. Olha a resposta de Jesus. Jesus poderia ter pensado: eu não posso tocar nesse homem, porque se eu tocar nele, também eu vou ser chamado de impuro. Mas era Jesus, que estava ali recebendo alguém do jeito que estava, que morreu para ele do jeito que estava. A história diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou naquele homem. Só Jesus poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito: ok, eu quero que você fique curado, de longe ter dito: fique curado. Jesus tinha esse poder. Mas naquele instante, talvez Jesus conhecendo o coração dele, muita coisa passando pela mente daquele homem, talvez o sentimento de rejeição, talvez a saudade da família, talvez aquela experiência de que eu sou impuro e ninguém me toca, ninguém pode me tocar. Mas Jesus é diferente. Jesus nos acolhe como somos, como estamos. Jesus não ficou preocupado com o que os outros iam falar, mas ele estende aquela mão. Ele toca naquele homem. A história diz que Jesus disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. As feridas se fecharam. Não havia mais mau cheiro, não havia mais mancha na sua vida. Aquilo que havia sido deformado pela doença, a própria voz era afetada. O próprio rosto que ganhava na época, se dizia que quem tinha aquela doença tinha cabeça de leão. Naquele instante, tudo foi transformado. As feridas foram fechadas. Não havia mais odor, mas havia na vida dele o toque do Senhor Jesus. Será que você tem lepra? Talvez você vai dizer: não. Estava lá na entrada, no início do culto, não vi ninguém entrando com lepra, ninguém com mau cheiro, ninguém com feridas. Mas talvez muitos de nós temos feridas emocionais, feridas ainda abertas